Então, abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Amém? 2 Timóteo 4, 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, agradecidos por esse tempo que passamos aqui, estudando a Tua Palavra. Já passamos por essa matéria, Deus, de escatologia, pensando um pouco a respeito da doutrina das últimas coisas. E agora vamos entrar, Deus, nessa segunda matéria, que é sobre pregação. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos graça para entender, para compreender. Dá-nos graça também para transmitir, Deus, esse conhecimento aos Teus filhos e sejamos um pouco mais motivados, incentivados, encorajados a estudar a Tua Palavra a partir desses auxílios, dessas matérias que têm sido nos oferecidas a cada um de nós aqui. Abençoa a vida dos Teus filhos, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, dá-nos um tempo produtivo em Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Semana passada nós trabalhamos dois assuntos especificamente na nossa lição homilética e a gente se ocupou basicamente em oferecer uma definição, dentro da definição, trabalhando a origem da palavra ou do termo, né? Ou de que termos a palavra se origina. Temos uma definição para a palavra homilética, uma definição geral e uma definição mais específica. Na definição específica, a gente considerou mais detidamente o que da definição, que seria o que é homilética, o como da definição, que fala a respeito da instrumentalidade dessa matéria, e a gente falou que a pregação, basicamente foi essa a nossa fala, a pregação ela vem estou me movimentando já, né? Desculpe, irmão. A pregação ela vem da palavra de Deus, e o terceiro foi o propósito, né? Que é a ideia de a pregação ela serve o propósito de instruir mentes e corações. Basicamente foi isso que a gente falou no primeiro ponto da nossa aula, definição. O segundo ponto a gente trabalhou, uma vez que homilética se ocupa em estudar a pregação, tem a pregação como seu objeto de estudo, e é também uma arte, a gente tocou nesse ponto. Qual é a importância da pregação, então? A gente trabalhou um pouco isso. Ao final da aula, eu queria fazer menção disso, o pastor até deu uma contribuição bem importante, o pastor José Augusto, que a gente estava falando sobre a influência, ainda que inconsciente, de determinados movimentos sobre a nossa percepção da pregação. Por que a pregação, então, cai em descrédito com o passar do tempo? E aí a gente deu um exemplo prático, né, só para entender que anos atrás gastava-se, não que isso seja certo na forma ou errado, a gente não fez juízo de valor a respeito, mas de alguma forma faz um apontamento de algo virtuoso. Gastava-se aproximadamente em uma pregação 1h40, 2 horas, com o pregador expondo a palavra para a comunidade de fé. Pouco tempo para louvor, cântico. A gente falou aqui, cântico era bem congregacional, não existia como existe hoje, sem fazer juízo de valor, a figura do líder de louvor ou do condutor do louvor necessariamente, mas toda a igreja louvava e depois separava-se um tempo para exposição da palavra pelo pregador e gastava-se aí esse tempo. Aí a nossa palavra foi que com o avanço da tecnologia, com o avanço das ciências modernas, isso foi caindo, isso foi afetando o interesse
do povo, e aí dentro da igreja também, pela figura do pregador e pela própria pregação. Essa foi a nossa fala. E a gente deu alguns exemplos. E tipo assim, sem fazer juízo de valor também. Uma pregação que naquela época, século XVI, XVII, XVIII, demorava-se aproximadamente 1h40, hoje a gente faz 40 minutos, 35 minutos, e pode ser produtivo, tá? Não estou fazendo juízo de valor nesse sentido. Mas aí o pastor, nesse sentido, ele trouxe uma observação interessante, para você ver a realidade, a mentalidade da nossa geração. Hoje em dia, quando a gente está diante de um vídeo, no YouTube, por exemplo, até tive a oportunidade de trabalhar com o Igor fazendo isso, e o Igor sempre batia na tecla comigo, não, cara, o vídeo está ficando longo, tem que ser mais curto, senão não vai prender as pessoas precisam de coisa mais resumida, mais concisa, mais objetiva e tal. Meu vídeo dava 17 minutos, não, abaixa mais, cara. 9 minutos, 22 minutos, né? Não, o mais longo deu 22 minutos. Tá. E aí o pastor trouxe não sei quem está familiarizado com a realidade do Instagram, do TikTok, hoje são videozinhos bem curtinhos. O Reels, que é uma ferramenta do Instagram, você só pode gravar nele 30 segundos. E aí a pessoa passa, assiste aquilo ali, gera algum tipo de satisfação e prazer, e já vão para o outro. É rápido. Com o aumento, com a velocidade da informação também. E isso daí, o nosso ponto foi esse, acaba influenciando o relacionamento ou a atenção que a gente dá para a pregação no nosso ambiente de culto. Não pense os irmãos que não, tá? Passou um pouquinho da hora, a gente já começa a ficar inquieto e, enfim, por aí. Esse foi o nosso ponto. Quando a gente trabalhou a importância da pregação, a gente diz com os nossos lábios que a pregação é importante, precisamos dizer sim, porque a gente fundamentou essa verdade usando os textos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento. Semana passada a gente não ofereceu nenhum do Novo Testamento, por isso eu começo hoje lendo esse 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, que é um imperativo para que a palavra de Deus seja pregada. Tem outros textos, Romanos também, Paulo fala sobre a pregação da palavra, quando ele fala que queria pregar ou compartilhar a palavra com os irmãos daquela cidade. Marcos, capítulo 16, verso 15, é um clássico a respeito do imperativo da nossa responsabilidade de pregar. E sempre que tem a figura do pregador, ou incentivo a se pregar, ou a se anunciar a palavra de Deus na Bíblia, a gente tem que ter na nossa mente a figura de alguém que se põe diante de uma multidão e anuncia uma verdade de forma autoritativa, de forma imperativa, exortando as pessoas para que elas se voltem para Deus. Essa é a figura do pregador, né? Como um porta-voz de Deus. Basicamente foi isso que a gente falou semana passada. A nossa aula hoje, a segunda aula, a gente já vai entrar um pouco mais na pregação especificamente, e a gente tem por objetivo, o conteúdo da nossa aula vai ser uma introdução, a gente vai trazer definição de pregação, uma vez que homilética fala de pregação ou trabalha com pregação, a gente vai tentar definir o que é pregação. A gente vai fazer uma distinção que eu considero interessante, não que outras pessoas não pensem diferente a respeito disso, tá, irmão? Porque é comum os irmãos se empenharem em estudar o assunto, os irmãos vão ter esse conhecimento. É comum, na matéria pregação, não se fechar questão. Cada pregador, ele é um comunicador e ele tem a sua própria dinâmica de comunicação com a congregação. Então, a gente estuda essa dinâmica de comunicação do pregador e estabelece ou tenta identificar qual a estrutura que ele está usando para comunicar a mensagem da palavra. Mas aqui tem um livro, Pregação em Pregadores, eu mostrei para os irmãos semana passada, de Martyn Lloyd-Jones. Ele faz uma diferenciação entre pregação e sermão. Já já a gente vai expor para os irmãos que diferença é essa. É porque a pregação, ele entende como sendo o ato de pregar e envolve necessariamente a figura do pregador. E o sermão é a coisa fria, o que a gente chama de esboço, né? O esqueleto que vem escrito, que é fruto do nosso estudo, da nossa montagem, daquilo que a gente quer comunicar. Então a gente vai fazer essa diferenciação entre pregação e sermão, a gente vai ver isso. A gente vai ver a classificação
dos sermões ou do sermão, e aí a gente vai ver que eles são classificados, pode ser classificado de duas formas, quanto ao seu propósito e quanto à sua estrutura, necessariamente. E a gente falou semana passada que a gente vai defender, então, a importância e a necessidade de nós abraçarmos um modelo de pregação que não é muito comum, principalmente no cenário evangélico brasileiro, que é a pregação expositiva. E a gente vai entrar um pouco dentro dessa pregação, que é a pregação expositiva. Tá? O objetivo da nossa aula, que ao término da aula, esteja claro para o aluno, para cada um de nós, o que é pregação, a diferença prática entre pregação e sermão, e os variados tipos de pregações de acordo com os seus propósitos. Vai ser importante que o aluno, e cada um de nós também, compreenda o que é pregação expositiva, tá bom? Basicamente é isso que a gente vai tentar trabalhar hoje. Tudo bem? Ok até aqui? Então a gente já vai entrar já no assunto. Definição de pregação. Uma vez que a gente entende que pregação é importante, tem a sua importância, tem valor, e a gente precisa ouvir pregação, a gente precisa se expor à pregação, o que é então pregação? Basicamente, e aí não é uma definição de pregação expositiva, é uma definição de pregação em si, basicamente pregar é o ato de proclamar a palavra de Deus de forma oralmente. Então, o pregador ou a pregação é o ato, o pregador é aquele que proclama, o pregador é aquele que anuncia a palavra de Deus. E pregação é o ato de pregar ou proclamar a palavra de Deus de forma oral. Pregar, em todo caso, é transmitir de forma a convencer mentes e corações por meio da comunicação oral a palavra de Deus. Então, quem prega está transmitindo para os ouvintes, para as pessoas, a palavra de Deus com o propósito de que essa proclamação transforme mentes e corações. Lógico que o trabalho de transformar não é do pregador, é o Espírito Santo que transforma, trabalhando pela palavra. Entretanto, essa deve ser a intenção do pregador, porque senão não faz sentido. Se ele mesmo vem com a palavra de Deus, com uma disposição de que aquilo que ele tem a transmitir não vai ter efeito prático na vida do ouvinte, então para que ele está transmitindo aquilo? Né? Para que ele está se colocando numa posição de alguém que está falando em um determinado momento da comunidade, ou na rua, ou publicamente, em nome de Deus, para pessoas que precisam ouvir a verdade de Deus, se ele mesmo não acredita que aquilo possa produzir transformação na vida das pessoas. Então é isso. Pregação, então, esse ato do pregador está falando no lugar de Deus, proclamando a verdade de Deus, e ele proclama isso, ele faz essa transmissão de conhecimento oral de forma autoritativa, com fins de exortar o ouvinte, à verdade divina, trazer o ouvinte para perto da verdade divina, que é a verdade escriturística. A autoridade da pregação, isso aqui é uma observação de pesquisa, quem prega não só a palavra, não só aquilo que quer falar, mas quem prega a palavra de Deus, dentro de uma realidade, de um ambiente, de um contexto cristão. Então ele só está pregando, ele só está anunciando as boas novas, boa notícia, quando ele está falando da verdade de Deus. Então, necessariamente, o pregador, lembra que a gente lá na definição falou do como a palavra de Deus como instrumento? Necessariamente, o pregador ele precisa ser alguém que tenha algum tipo de relação com as Escrituras para comunicar a verdade de Deus aos seus ouvintes. Tudo bem? Então, aqui a gente já tem uma definição de pregação. Tem uma definição ou uma observação que o Martin Lloyd Jones faz no seu livro, que a gente colocou aqui semana passada, Pregação e Pregadores, que eu acho interessante. Já já a gente vai ver essa definição de forma mais específica quando ele faz essa separação entre pregação e sermão. Ele diz assim, pregação é a lógica pegando fogo.
E quem prega fala de ou faz teologia. Tudo bem? Teologia tem a teologia boa, que é a bíblica, a saudável, aquela que edifica, e tem a teologia ruim. Certo? Então, quando eu comunico, eu preciso estar comunicando a teologia boa. Só que eu não comunico quando pregando como alguém que está aqui, por exemplo, dando aula, transmitindo conhecimento de forma dialogal. Não, eu falo, o pregador fala de forma autoritativa, como que impelido, movido pelo Espírito, na certeza de que aquela palavra, de que aquele ensino vai operar mudança na mente e no coração dos seus ouvintes. Então ele vai dizer que pregação, ou o ato de pregar, que é diferente do sermão, que é diferente da aula, é a lógica, a boa teologia em chamas. Quem prega precisa pregar no poder do Espírito. Esse é o ponto dele aqui. Ele fala, é a teologia, concluindo a definição dele, né? É a teologia em chamas. Amém? Ainda se utilizando da fala de Lloyd Jones, ele fala a respeito da obra da pregação. A obra da pregação é a mais elevada, a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. Existe um porquê para isso, irmão? O pregador ele está se colocando em uma posição de representante de Deus, de porta-voz de Deus. E isso deve trazer ao coração do pregador temor, reverência. E não há nenhum lugar que possa ser comparado a esse lugar, independente de status, de posição social, o que seja. Não há nenhum lugar que possa ser comparado a esse lugar onde Deus, por sua misericórdia e sua graça, coloca o pregador como alguém que o representa, como um arauto da verdade, como porta-voz de Deus. Tudo bem? Então, definição é isso. É o ato de proclamar a palavra de Deus, basicamente, de forma oral. Pregação e sermão é o segundo ponto aqui do nosso conteúdo. E aí ele faz essa separação, a gente vai passar para os irmãos. Acho que já ficou mais ou menos apontado para os irmãos o que seria essa diferenciação, quem está aqui atento ao que a gente está falando. Pregação e sermão. Então, nesse sentido, se pregação é esse ato de proclamar a verdade oralmente, é justo dizer, e aí eu concordo com essa fala desse autor, Martyn Lloyd-Jones, que existe uma distinção entre sermão e pregação. Tudo bem? Tá rápido, irmãos? Tá acelerado? Tem os irmãos aí que fez um apontamento. O William vai devagar. Tá rápido? Tá, vamos tentar diminuir mais. Alguma coisa que vocês querem aqui que repita? Uma definição, uma palavra, um texto que foi falado, que os irmãos não tomaram nota, aqueles que estão anotando. Esse aqui eu já vou colocar, já vou disponibilizar para os irmãos hoje, tá bom? O outro ainda não, que eu não digitei. O outro foi no caderno. Preciso digitar. Mais alguma coisa que quer que repita? Tudo bem? Então é justo dizer que existe uma distinção entre sermão e pregação, ou o ato de pregar a palavra de Deus. Aqui está a definição de pregação, especificamente, o ato de pregar a palavra de Deus. Enquanto o sermão, aí começa Martyn Lloyd-Jones a fazer essa distinção. Enquanto o sermão diz respeito à mensagem em si, é o conteúdo da mensagem. É aquilo que a gente estudou, é aquilo que a gente preparou, é aquilo que está aqui, para o William aqui agora, diante da tela dele. É o material redigido. Diante de mim aqui, eu estou lendo. Não é comum que se faça do jeito que eu faço. Eu escrevo tudo, como se eu estivesse já dando a aula. Está tudo escrito. Algumas observações saem na hora. Mas, geralmente, alguém vai para um púlpito, o pregador vai para um púlpito com o seu esboço montado, com seus pontos, com o título aqui, o esboço aqui da aula do irmão Jorginho aqui, escatologia, e tem o primeiro tema, primeiro ponto, segundo ponto. Alguém coloca no seu esboço, é comum alguém colocar uma palavra que o faça lembrar do insight que ele teve quando estava estudando aquele texto. É comum. Então, isso Martyn Lloyd-Jones chama de sermão. A mensagem escrita, redigida, estruturada. É a mensagem em si, é o conteúdo
do que é pregado. É a estrutura e o registro da pregação ou do ato de transmitir. Então, o sermão é o que nós chamamos da pregação em si anotada, o documento. Ele, inclusive, no livro dele, ele faz duras críticas a algo que começou a acontecer no tempo dele. E segundo ele, trabalhando essa ideia da importância da pregação, segundo ele, contribuiu para que a pregação caísse em descrédito. E aí ele critica de forma muito veemente nesse livro as pessoas que começaram a redigir o seu sermão como se fosse livro. Ele falou, não substitui. Ele fala, né? Não substitui o exercício da comunidade se colocar diante do pregador e esse pregador falar como voz de Deus à comunidade. É diferente você estar na comunidade, envolvido pela comunidade, onde o Espírito está trabalhando e você está no seu quarto lendo um livro com as mesmas informações que estão que foram passadas pelo pregador quando pregando aquela mensagem. Beleza. Então, para dar um exemplo desse fato, ou dessa diferenciação entre pregação e sermão, ele usa um exemplo, ou ele cita no seu livro também, um exemplo que eu vou passar aqui para os irmãos. Ele conta a experiência de um certo pregador jovem pregador, ou jovem, sabe? Jovem. Certo pregador jovem. Ele tomou conhecimento, esse jovem pregador, do efeito causado pela pregação de um sermão intitulado Pecadores na Mão de um Deus Irado. Quantos já ouviu falar sobre isso? Jonathan Edwards, né? Pecadores na Mão de um Deus Irado. O jovem, lendo, fazendo as suas pesquisas, ele viu, caramba, porque esse sermão, ou esse momento é aclamado como um grande momento de avivamento dentro da igreja desse pastor lá do século 17, 18, o Jonathan Edwards. E esse jovem, seminarista, tomou conhecimento disso e falou, na sua mente delirante, vou fazer igual, né? Vou fazer igualzinho. Vamos lá. Então essa pregação foi proferida por Jonathan Edwards, o pastor, né, em sua igreja, na sua comunidade de fé. O que se diz é que após essa pregação, pecadores na mão do Deus irado, toda a comunidade, toda a igreja se colocou em prantos diante de Deus, arrependida de seus pecados, porque ficou diante dela quase que desenhada como Deus odeia o pecado. Essa é a ideia da mensagem. E aí a igreja se colocou diante de Deus em arrependimento, se colocou diante de Deus em prantos, confessando os seus pecados diante de Deus. Foi um momento, imagino, não participei, maravilhoso. Penso, Deus instruindo o seu povo. O jovem pregador, então, tomando conhecimento desse fato, ele resolveu imprimir o sermão. Já está disponível na internet, quem quiser ver, quem quiser ler. Até algumas pessoas... acho que o Josemar Bessa faz isso, né? Ele dubla isso, ele lê esse sermão num vídeo. Enfim, está disponível na internet. Ele imprimiu o conteúdo desse sermão de Edward e ele foi pregar na sua igreja. E aí Martin Lloyd-Jones vai dizer que o que se viu ao término da pregação do jovem seminarista foi indiferença, monotonia e nenhum anúncio a longo prazo de mudança e transformação efetiva como impacto da pregação daquele jovem seminarista. A provocação que se faz não foi o mesmo sermão? Foi o mesmo sermão? Ele só pegou o que Jonathan Edwards pregou no dia e transmitiu à sua igreja também. Vou ler aqui. Reage. Pregação é a teologia pegando fogo. Ou é a lógica pegando fogo. Pregação é teologia em chamas. Tudo bem? Com esse exemplo aqui, eu acho que dá para a gente entender por que ele faz essa diferenciação. Então ele faz essa provocação, eu faço essa provocação, Não foi o mesmo sermão? Foi o mesmo sermão, mas não a mesma graça na pregação. No ato de proclamar aquela verdade.
Foi transmissão de conhecimento maduro, porque foi uma boa teologia, certo? Foi transmissão de conhecimento maduro, mas nenhuma comunicação de graça e exortação que sobrevém da pregação de alguém que se colocou à disposição do Espírito, suplicando o seu agir com poder na congregação. Quando Jonathan Edwards estava preparando aquele material, possivelmente, não que o jovem pregador não tivesse feito isso, possivelmente ele fez debaixo de muita oração, de lágrimas, querendo, em um ambiente específico, em um momento específico da história, querendo instruir a sua comunidade que estava enamorada, olha só que legal, enamorada com o iluminismo. Estava esfriando na sua fé. Estava achando que poderia viver com Deus de qualquer forma. Ele fez uma leitura da realidade que ele estava vivendo. E aí ele vem com uma mensagem, com um recado de Deus para aquela comunidade, trazendo ela de volta aos caminhos do Senhor em santidade, em arrependimento. Tudo bem? Então, por isso ele faz essa diferenciação. O sermão foi o mesmo, a pregação foi distinta. A pregação foi diferente. Por isso que se diz que há uma diferença, então, para esse autor, e que eu concordo com ele, Martin Lloyd-Jones, entre sermão e pregação. Então, com fins pedagógicos, é bom que nós entendamos o sermão como aquilo que lida com os elementos de estrutura da mensagem, com aquilo que lida com os elementos de propósito da mensagem, como aquilo que lida com o aspecto de fluidez da mensagem. Mas a pregação, ela diz respeito ao ato de proclamar oralmente a mensagem do sermão. Tem muita relação com a intimidade, olha só que legal, a intimidade do pregador com o seu Deus, do pregador com a sua comunidade, do pregador com o seu momento, o momento que ele está vivendo, que ele está inserido dentro de uma realidade congregacional ou social, e aquela mensagem que ele vai transmitir, que ele vai trazer, que ele vai pregar, vai fazer sentido para aquele momento que ele está vivendo. Tudo bem? Por isso ele faz essa diferenciação que eu acho saudável, que eu acho boa, entre sermão e pregação. Então está aqui, diferença entre sermão e pregação. Classificação do sermão. Uma vez que eu entendo que sermão, então, é a estruturação, a produção da mensagem, como ele é classificado? Diácono Jorge já deu algumas aulas sobre isso aqui. E aí eu quero trazer para os irmãos que há duas formas de nós considerarmos, então, a classificação do sermão. Poderíamos dizer que se resume isso, então, ao aspecto da sua preparação e o aspecto do seu propósito. Tudo bem? Então, na classificação do sermão, eu tenho que levar em conta a estrutura ou preparação do sermão, que tipo de sermão que eu vou usar para comunicar à congregação e ao propósito do sermão. Semana passada a gente tocou nesse assunto bem superficialmente, que a gente falou, algumas pessoas defendem isso, veja, isso não é um ponto fechado. Algumas pessoas defendem que todo sermão tem um propósito, e somente um propósito. Sermão evangelístico, então, ele vai ter o propósito, a gente vai falar, está adiantando aqui, de evangelizar, de anunciar a verdade para que novos convertidos cheguem à fé. Um sermão pastoral vai ter, então, o propósito de aconselhar, de exortar, de educar a comunidade de fé. Então, todo sermão vai ter, na concepção de alguns estudiosos do assunto, um propósito. Enquanto outros vai falar assim, não, na verdade, quando eu estou evangelizando, eu estou também, uma vez que eu estou evangelizando e estou proclamando a verdade de Deus corrige e ensina o próprio crente, porque ele se vê na necessidade de se arrepender dos seus pecados, que ele está lá, de repente, encobrindo com o passar do tempo, está abandonando, um exemplo bíblico disso que a gente pode dar é Paulo pregando o evangelho para a igreja de Gálatas. Pô, me admira que vocês tão depressa estejam saindo do evangelho da graça, daqueles que vos chamou para a graça, para isso aí, que é um outro evangelho. Ele prega o evangelho para uma igreja. Está evangelizando a igreja. Entende? Então,
pregar o evangelho não necessariamente tem a função. Alguns irmãos, dentro de uma realidade de igreja, tem até certo preconceito quando o pregador sobe ao púlpito, abre o texto bíblico em João 3,16. Não está falando comigo, não. Vai falar com os novos convertidos, que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu já entendi isso, eu já sei disso. Então, de repente, a gente precisa relembrar do fato de que nós somos alvos do amor de Deus. Que tipo de conforto, de esperança isso vai trazer para o nosso coração, que em determinado momento da nossa vida pode estar se sentindo, enfim, desamparado, e Deus te ama. Entende? Então, uma mensagem com propósito evangelístico pode também estar aconselhando, pode estar aconselhando, consolando e trazendo de volta para o caminho. Cara, como eu posso esquecer do fato de que Deus me ama, irmão? Onde eu estou com a cabeça? Tudo bem? Faz sentido para mim isso, que os sermões, então, não tem só um propósito. Para mim faz sentido. Então são dois aí os aspectos, né? O da preparação e o de propósito. Quanto ao aspecto da preparação ou do preparo, o sermão ele pode ser comumente aceito como 3. Temático, textual e expositivo. Temático, textual e expositivo. Tá bom? Salientamos que todo sermão, a gente vai falar sobre isso, a gente vai bater nesse tema já já. Todo sermão, ele deveria ser, antes de tudo, expositivo. Porque o tema deve ser a exposição de um assunto bíblico. Eu não posso, para fundamentar o meu tema, tirar um texto do seu contexto. Entende? Esse é o perigo, a gente vai colocar já já. Esse é o perigo do sermão temático. Não é pelo fato do sermão ser temático que eu deva colocar de lado o aspecto da exposição do texto ou do entendimento do texto dentro do seu contexto. Tudo bem? A gente vai ver um exemplo disso já já. Então salientamos esse fato, que todo sermão deveria ser, antes de tudo, expositivo, mesmo que sua origem, estrutura e desenvolvimento seja temático, seja textual. Quero dizer com isso que a escolha de um tema ou de um assunto não deveria ser considerado sem nós pensarmos, sem nós considerarmos, né, sendo redundante aqui, a intenção original do texto, que é utilizado para reforçar pontos do sermão tópico ou temático. Não posso fazer isso. Então, o sermão temático precisa ter aspectos de exposição nele. Cada tema, ele vai falar isso com muita propriedade. Teve um tempo aí que eu mandei alguns vídeos para os pastores Augusto, pastor Ronaldo, pastor Moisés, eu acho que eu mandei também. Algumas pessoas eu mandei. O pastor Antônio Neto, ele trabalha muito bem esse ponto. Ele falou, não quer dizer que você não possa pregar um sermão temático. Você pode pregar um sermão temático, andando segundo a vontade de Deus. É um tema, certo? Então eu vou pesquisar na Bíblia qual o texto que fala a respeito de andar segundo a vontade de Deus. Entretanto, a minha explanação desse tema vai ser, ele chama disso, né, miniaturas de exposições. Cada ponto é uma exposição do texto dentro do seu contexto. Eu ando segundo a vontade de Deus quando eu renovo a minha mente. O que Paulo quer dizer em Romanos 12:2 sobre renovação de mente dentro daquele contexto? E aí isso daí vai favorecer de alguma forma o sermão temático. Tudo bem? Mas tem a exposição do texto de Romanos dentro do seu contexto. Tá claro isso? Tá dificultando muito? Pensa no sermão temático. Eu tenho um tema. Deus é amor. Usamos aqui João 3,16, né? Aí eu vou explicar esse tema, ou esse tópico. Deus é amor. Deus é amor. Geralmente o sermão temático faz isso também. Olha outro perigo do sermão temático. Deus é amor porque ele é lindo. Deus é amor porque ele é fiel. Deus é amor porque ele me salvou.
Aí eu vou, já tenho a estrutura do sermão, tá aqui. O perigo do sermão temático é esse, já está aqui na minha cabeça. Eu já vou ao texto bíblico com essa ideia na minha cabeça. Ninguém vai tirar ela da minha cabeça. Certo? Nem o texto bíblico vai me convencer de que eu estou errado. Eu vou lá. Aí eu acho um texto. Deus é amor porque ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Não, brincadeira, não é texto bíblico. Mas vou achar algum texto que fale a respeito da beleza de Deus. Certo? E coloco lá. Ó, tá vendo? Deus é lindo aqui. Tá dizendo que Deus é belo, não sei o quê. Aí coloco algum texto que fala a respeito da fidelidade de Deus. Ó, Deus é amor porque... Aqui, ó, tá vendo? Esse texto fala que Deus é... Será que a gente pregou a palavra? Ou a gente pregou a nossa ideia? Esse é o perigo do sermão temático. Tudo bem? Tá, passamos por esse ponto. Então vamos tratar o sermão temático em si, o que ele é, e a gente vai colocar aqui ponto positivo e ponto negativo a respeito dele. O sermão tópico ou temático é aquela espécie de sermão que geralmente se concentra em um tema específico, previamente definido pelo pregador e estudante da palavra, onde ele, em posse de um tema, já sei o tema, ele vai ao texto bíblico a fim de encontrar algumas passagens bíblicas que referendem o seu tema, o seu tópico, o assunto que ele quer falar. É um dos sermões, olha só, é um dos sermões mais comuns na atualidade, no nosso tempo. É um dos sermões mais fáceis de serem percebidos, porque nosso ouvido, nosso ouvido, né, a nossa audição, a nossa mente está acostumado com ele. A gente vê. A gente poderia citar inúmeros pregadores aqui, poderia falar que se valem de sermão temático, inúmeros, mas a gente não vai citar não, tá? Então eles são mais fáceis de serem percebidos no cenário da igreja brasileira. Por quê? Porque esse tipo de sermão ele é pregado nas igrejas domingo após domingo. Domingo após domingo que se ouve são sermões temáticos na igreja brasileira, tá bom? Ponto positivo a respeito desse sermão. Esse tipo de sermão temático ou tópico, ele tem grande possibilidade de ser relevante. Não quer dizer que ele seja teologicamente maduro, veja. Ele geralmente se preocupa com um tema que vai trazer algum tipo de conforto imediato para o pessoal que está com sede de ouvir. Alguma coisa. Não sei se é a palavra. Mas ele geralmente comunica uma necessidade. O pastor está lá, sei lá, tem... Ele é... Não vou falar sobre isso, vou falar isso no negativo. Mas ponto positivo, então, que eu considero aqui interessante, é que ele pode ser relevante e ele tem um alcance imediato. Geralmente ele trabalha com necessidades específicas e bem comuns ou bem da realidade ali do povo naquele momento em que está sendo pregado. Ponto negativo. Ponto negativo tem quase um livro aqui. Brincadeira. Então, é muitas vezes caracterizado, esse tipo de sermão, ele é muitas vezes caracterizado como um sermão. Não deveria ser, tá, irmão? Esse sermão temático também é uma instrumentalidade bíblica, só que geralmente as igrejas fazem de modo errado. Tudo bem? Mas ele pode ser caracterizado como uma instrumentalidade bíblica, como esse exemplo que a gente deu aqui. Geralmente ele é caracterizado como um sermão sem profundidade bíblica, por causa desse... Os irmãos conseguiram desenhar aqui o exemplo que a gente deu? Geralmente, quando a gente vai pregar um sermão temático, a gente pensa em alguma coisa, um tema. Vou falar sobre santidade. Santos no mundo, já estou com um tema. Tá bom? Santos no mundo, como ser santo. Estou pensando. Nem abri a Bíblia. Como ser santo no mundo. Andar da forma que Deus quer que eu ande. Legal. E tá bom para o primeiro ponto. Amar o meu próximo. São pontos que têm familiaridade com a Bíblia, mas é eu que estou pensando. Entende o ponto? Não é o... É caracterizado como... É isso. O primeiro ponto, ele é caracterizado pelas pessoas que estudam a matéria como um sermão que ele é superficial e imediatista. Entendeu? Ele tem aquele alcance imediato, mas não tem profundidade. Oi? Pronto, muito bom. Por descartar as riquezas do texto dentro do seu contexto. Do texto bíblico, é isso aí. Beleza? Então ele é caracterizado assim, sem profundidade bíblica, por causa desse movimento, que é comum. Eu vou ao texto,
Eu já chego no texto com a ideia pré-concebida daquilo que eu quero falar, já tenho a minha estrutura e vou achando textos que vai favorecendo ou que vai referendando aquilo. Por exemplo, vai ter uma festa de jovens na igreja e os jovens são caracterizados por serem pessoas de relacionamentos fáceis. Vamos colocar assim, gosta de fazer amigos. Eu vou falar sobre o valor da amizade. Tudo bem? O valor da amizade para a juventude. Aí, o valor da amizade, que legal. Porque um amigo precisa ser leal, o amigo ele precisa ser assim, ele precisa ser assado, o amigo precisa ajudar aquele que está em necessidade. Já sei o texto. O texto do paralítico da fé, né? O paralítico lá que foi ajudado pelos seus 4 amigos a subir naquele telhado e colocaram ele diante de Jesus. Pô, que bonito, irmão. Só que esse texto não fala sobre o valor da amizade. Entende o ponto? Esse texto não fala. Esse texto fala sobre a divindade de Jesus. Entende? Teriam outros textos que poderiam falar sobre isso? Então, todo mundo vai se ver aqui em alguma medida nesse sentido, né? Eu já fiz isso pra caramba. Muitas vezes, de formas variadas. Mas é bom que a gente tem sempre possibilidade de estudar e ir corrigindo os nossos passos, a fim de sermos mais fiéis à verdade bíblica. Mas é isso, esse texto não fala. Esse texto lá, o que esse texto quer salientar é que Jesus é Deus. Por que esse texto quer salientar que Jesus é Deus? Porque quando ele cura o paralítico, o que ele fala de forma inicial não é toma a tua cama e anda, você está curado do teu mal. Ele fala, perdoados são teus pecados. Ele provoca a audiência dele. Opa! Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Está aqui o ponto do texto. Entende? A história, o que acontece ali, serviu de trampolim, e aí numa pregação seriam os pontos do nosso sermão, para evidenciar essa verdade. Jesus é Deus, ele perdoa pecados. Entende? Só um exemplo. Tem outro. Dentro desse mesmo tema, que é comum a gente ouvir. Ao teu amigo disse, esforça-te, tem bom ânimo. Isaías... Eu não vou saber o texto agora de cabeça, mas é Isaías alguma coisa. Não, Isaías. Que existe ali no texto, se os irmãos acharem aí, me ajuda. Existe no texto de Isaías ali uma comitiva à idolatria. Não é isso? É uma comitiva ali à idolatria. Ele fala, vamos lá, continua, seja forte. E a gente usa esse texto para... Né? Oi? Isaías 41:6. Vamos ler rapidinho, tem 15 minutos, meu Deus, misericórdia. Isaías 41:6, obrigado. É Google. Coisa boa. Ó, aí, ó, que legal. Coisa boa. O valor da amizade, da ajuda um ao outro, né? Vamos ajudar aqui um ao outro, irmão. Olha o que o texto diz. Um ao outro ajudou e a seu próximo disse, ser forte. É quando você vai ver o contexto é um fortalecendo o outro para ir para o caminho da idolatria, para adorar ídolos. Entende? Então, esses são os perigos do sermão temático, que se vale de versículos que parecem comunicar alguma coisa, mas que dentro do contexto não comunicam aquilo, não está favorecendo aquela ideia que a gente escolheu. Tudo bem? Vou acelerar aqui porque eu olhei para o relógio e me assustei um pouco. Não, então, é uma posição necessariamente bíblica. Por quê? Porque, tipo assim, ela se utiliza ou ela se vale. O Jorginho falou aqui, por exemplo, de... Só pegando como gancho que ele falou sobre a escola que faz 2 usos. A milenista que faz 2 usos. Não, então, não quer dizer que o sermão temático não tenha o seu valor. Esse é o ponto. Ele tem valor. Ele pode comunicar um momento da atualidade, um problema. Um exemplo, vou ter uma... Geralmente é comum acontecer isso na igreja. Vai ter o Dia dos Pais aqui na igreja. Vamos falar sobre pai? Tudo bem? É um tema. Vai ter
A Páscoa, a gente passou aí pela festa. Vamos falar sobre a Páscoa? É um tema. Geralmente eu não estou dentro de uma pregação sequencial. É uma festividade, eu vou falar sobre um assunto relacionado àquela festividade. Só que a gente faz isso da maneira errada, esse é o ponto. Não a classificação. A classificação ela continua sendo temática. Ela só é feita comumente porque foi passada assim de forma errada. Entende o ponto? A classificação não está errada. O sermão ele pode ser temático, ele pode ser tópico. Eu posso querer falar com a minha igreja sobre o amor de Deus e desenvolver pontos a respeito do amor de Deus. Vai ser um sermão temático. Tudo bem? Só que a gente faz isso com ideias pré-concebidas. Nossas. Não com a ideia do texto. Esse é o ponto. Entendeu? A gente... Pronto. Tá bom, ajuda. Eu pego um versículo... Não, esse daí é o perigo de eu só pego um versículo que favoreça a minha ideia. Eu já chego ao texto com uma ideia pré-concebida. Por exemplo, eu dei 2 exemplos aqui. Tem, lógico. Ela tem, é temático. Classificação é importante. Por exemplo, como se constrói, como se desenvolve. É isso. Comumente é errado. Não quer dizer que todo mundo erre, tá, gente? Quer dizer que todo mundo erre. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui de um pastor que usa muito esse tipo de sermão, que é o pastor Antônio Neto, Igreja Batista, não sei de onde, lá de João passou. Ele usa muito esse tipo de sermão, temático. Mas ele tem uma preocupação em ser bíblico no desenvolvimento desse tema, entendeu? Ele chega com o tema e olha só como o movimento dele é diferente. Ele vai com o tema, ele chega num tema, a primeira pesquisa dele é falar assim, vou ver se a Bíblia fala sobre esse tema aqui. Ele começa a pesquisar na Bíblia sobre aquele tema. Santidade, a Bíblia fala sobre santidade? Muito. Entende? Vou falar sobre santidade. O valor da santidade, a importância da santidade. A Bíblia fala sobre santidade? Fala. Foi com um tema. Aí ele vai ver um texto. O que esse texto aqui fala a respeito do valor da santidade? Ele fala sobre isso? Às vezes o texto fala lá, e esta é 1 Tessalonicenses 4:23, e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. De repente esse texto aparece lá a palavra de santificação, mas não necessariamente fala sobre o valor da santificação. Então esse texto aqui, olha só, o exame, o exercício de quem está querendo ser bíblico. Esse texto aqui não me serve para essa oportunidade. Pode ser que o tema não seja bíblico. Ih, cara, não tem esse tema na Bíblia, não vou falar sobre isso porque não tem. Entende? A forma de fazer, o esqueleto, ou a estrutura, a classificação, ela existe. A forma de fazer que é comumente equivocada na realidade das nossas igrejas. Tudo bem? Vamos lá, então. Por que esses textos aí, então? Onde eu estou? É produzido com a mentalidade que se deve tão somente ser alimentado dos textos que falem sobre o tema, sem que esses textos sejam alvos de exegese, de pesquisa madura. Então, nós podemos pontuar também que uma dieta, isso aqui também nas escolas de homilética, isso é bem aceita essa ideia. Uma dieta, uma igreja que viva costumeiramente de sermões temáticos, é uma igreja que tende a ser não madura teologicamente falando. Isso é um perigo. Que se vale só de sermão temático. Porque, mais uma vez, ainda que a organização, a estrutura temática, ela seja válida, ela seja correta, ela geralmente está preocupada a trabalhar tema da atualidade, que é imediato. Entende? Temas que a igreja está experimentando. Tem um caso de pecado dentro da minha igreja. Vou pegar um tema aqui e vou falar sobre pecado. Então ela fica sempre ligada a temas da atualidade. Pode ser uma igreja, então, e aqui é ponto negativo, tá, irmãos? Pode ser uma igreja pouco comprometida com o texto bíblico, pode ser uma igreja sem profundidade teológica, traz sérios problemas ao pregador.
Quanto ao próximo domingo, eu já me vi assim, não sei se os irmãos já viveram essa experiência. Quando uma vez que tenha ai, fugiu a palavra. O hábito de ser temático em todos os seus domingos. Segunda, terça, quarta. Chegou quinta-feira, meu Deus. Sexta-feira, o que eu vou falar domingo? Sábado, entende? É isso, você fica sempre refém de um fato novo para você poder falar sobre esse fato com a sua igreja, com a sua comunidade. Então, traz um problema para o pregador, diferente da pregação expositiva. Principalmente a pregação expositiva sequencial. Você pega um livro, Tiago, uma carta, Tiago, Gálatas, a gente faz esse exercício lá na Chatua, Filipenses. Eu vou falar sobre Filipenses com a minha igreja. Leio Filipenses 1, 3, 4 versículos. Semana que vem, você, pregador, você já sabe o que você vai falar. Eu li de 1 ao 4. Semana que vem eu vou abordar do 5 ao 8. E o meu trabalho é estudar esse texto, é tentar entender o que Deus está comunicando para aquela plateia naquele texto, para depois eu comunicar essa verdade bíblica aos ouvintes da atualidade, com aplicações que sirvam para a nossa realidade. Tudo bem? Pregação expositiva, a gente ainda não definiu, a gente está no temático, mas ela geralmente se concentra em um texto bíblico, pega a ideia daquele texto e comunica essa ideia à igreja, extrai a verdade do texto e comunica essa verdade à igreja, certo? Não. Temático, você já tem um tema pré-concebido, você quer falar sobre um assunto. A expositiva, geralmente, o texto bíblico te dá o assunto. Tudo bem? Tá ali. Não é a temática. Expositiva. Calma, gente. Então, o meu ponto aqui, abordando esse assunto, é que a pregação temática traz sérios problemas para o pregador, porque ele fica refém do... Fala, dona. Uhum, sim, lógico. Antes de tudo. Uhum. Sim. Temática, textual, ela tem que ser bíblica. Uhum. Uhum. Exatamente. É isso, é erradamente. Uhum. 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 Sim. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Isso. Pronto. Essa é a advertência que está sendo feita aqui. A advertência é que geralmente se faz de forma equivocada. Exatamente. Geralmente é feito de forma equivocada. Mas também o outro risco, que aí, não considerando a profundidade bíblica do assunto específico, é o fato do pregador ficar entregue à necessidade de sempre estar arrumando uma coisa a se falar, de domingo após domingo. Entendeu? Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é uma crítica da profundidade, por aquilo que é feito hoje. O segundo ponto é o que é negativo para a pessoa que está pregando, para o pregador. É desafiador para ele sempre estar pensando num tema, num assunto que ele queira falar com a sua igreja domingo após domingo. Aham. Aham. Uhum. Sim. Aham. 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 Então. Aham. Sim.
Só para encerrar então, porque minha hora foi. Depois, semana que vem a gente continua. Só usando como exemplo isso aí, como um dos pontos positivos da pregação expositiva, é que geralmente, numa realidade congregacional, na maioria das vezes, nós pregadores, enquanto pessoa que vive em relacionamento um com os outros, sabemos dos problemas que acontecem na igreja. Certo? Eu sei do problema que o irmão está vivendo, do problema que surgiu lá no meio da semana e tal. O púlpito, quando a gente decide pôr, é uma linha, tá, irmãos? Não quer dizer que a igreja precise. Mas o púlpito não vai ser um lugar para você ficar mandando recados. Entende? Se eu estou numa pregação expositiva sequencial, eu preguei Filipenses 1 hoje, semana que vem eu vou pregar Filipenses 2. Se no bojo do assunto de Filipenses 2 estiver o problema daquele irmão, ele vai ser combatido biblicamente. Entende? Sim, mas entende? Isso daí é um outro perigo. Estou falando aqui de pontos negativos que se constituem perigos. Não que necessariamente seja ruim ou bom, mas é um perigo, é um desafio que a pessoa que escolhe por aquilo ali, ela vai ter que lidar com aquele desafio. Tá bom? Vamos parar por aqui, não vamos conseguir mais. Porque já deu 11 horas, eu preciso terminar. Então a gente só falou sobre o sermão temático, pontos positivos, pontos negativos do sermão temático. Ponto negativo, por causa da forma que ele é compreendido e feito hoje, e ponto negativo para o pregador. Os desafios que o pregador tem em ficar refém vai ter que pesquisar, irmão. Vai ter que arrumar um tema, vai ter que ir lá, vai ter que esperar esse tema chegar como se fosse uma iluminação no meio da semana, não sei. Vai ter que esperar. Enquanto a gente vai chegar na pregação expositiva depois. É porque eu estou usando a expositiva, está dando confusão, porque eu estou usando a expositiva como exemplo do ponto positivo da expositiva para combater o ponto negativo da temática. Pode estar confundindo os irmãos. Semana que vem a gente vai tentar se ater a um só. Beleza? Ficou claro para os irmãos aqui, então, que a estrutura da pregação, ela tem uma estrutura quanto ao seu propósito e quanto a pregação tem, ela é classificada quanto à sua estrutura, quanto ao seu desenvolvimento, que ele pode ser temático, textual e expositivo, e quanto ao seu propósito, que pode ser evangelístico, pode ser pastoral e pode ser didático, tá bom? Pode ser de ensino, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar então.